te dou as boas-vindas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula do Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leandro Carvalho, professor de Filosofia, e hoje vou acompanhar você nessa aula para o terceiro ano do ensino médio, que é a continuação, a segunda aula do Enem, que foi, na primeira ocasião, utilizada como preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, agora como aula do terceiro ano, Gottfried Leibniz. Eu vou utilizar novamente esse pensador do período da modernidade filosófica, contemporâneo ali de René Descartes, de Spinoza, né, de Isaac Newton, para dar o start, para dar o início a uma discussão sobre um problema muito importante que percorre todo esse período da modernidade e que vai ser determinante para um ramo da filosofia chamado filosofia da ciência. A filosofia da ciência, como o próprio nome diz, é um ramo da filosofia que se dedica a aprofundar o pensamento sobre os principais questionamentos que levam a ciência a existir. Uma vez que a ciência é muito importante, todos nós reconhecemos isso, é necessário pensar sobre os seus fundamentos, sobre aquilo sobre o que ela se assenta. Então, começamos novamente com a figura do Leibniz. Você encontra disponível essa figura por toda a internet, pintura de Christoph Frank. E eu quero retomar com você aquilo que a gente concluiu na aula anterior. Um grande otimista, Leibniz, ele diz que vivemos no melhor de todos os mundos possíveis. Isso não é expressão rigorosamente dele, mas é uma síntese do pensamento de Leibniz. Nós podemos considerá-lo, do ponto de vista filosófico, um racionalista, pertencente à categoria dos racionalistas, e quanto ao modo de ver o mundo, podemos considerá-lo um otimista. Por que eu tomo Leibniz como figura de start, figura de início, para a gente retomar essa aula aqui? Você vai perceber. O racionalismo engloba as doutrinas que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento. Como eu dizia na aula passada, essa frase é retirada do Filosofando, que é um grande manual de filosofia, e nós vamos demarcar a partir daqui, na nossa aula, a distinção entre racionalismo e empirismo. Nós iniciamos a partir de um filósofo racionalista para delimitar a distinção entre esses dois movimentos filosóficos que são, como eu disse, muito importantes para o período da modernidade filosófica, o racionalismo e o empirismo. Se a gente quiser simplificar a diferença entre racionalismo e empirismo, a gente pode dizer que a diferença se estabelece a partir do ponto de partida que cada um desses modelos apresenta na busca pelo conhecimento. E não se engane, quando eu digo para simplificarmos, não é numa visão simplista, mas numa visão de levá-lo a entender o processo. Se trata de uma questão de método daquilo que a gente utiliza para conhecer algo. Vou destacar aqui para você, método, para a gente descobrir como é a formação dessa palavra. Método é construída, é elaborada a partir de dois termos gregos, metá e odós. Odós a gente pode traduzir livremente como caminho ou como via. E metá a gente pode traduzir como finalidade ou como meta mesmo, objetivo. A gente percebe, portanto, que método se trata nada mais, nada menos de traçar o caminho para atingir algum objetivo, para atingir alguma finalidade que nós estabelecemos. Portanto, ao falar de método, já precisamos ter na nossa cabeça onde queremos chegar e uma previsão de como percorrer esse caminho.
né? Então veja que o ponto de partida do racionalismo sendo diferente do empirismo, nós já podemos concluir que para se alcançar algum objetivo, podemos ter diversos caminhos possíveis. Você deve estar se perguntando aí, mas então existe um caminho melhor que outro? Seguramente existem caminhos melhores, existem caminhos não tão bons, porém, o que a gente pode perceber é que não necessariamente o caminho que deu certo para um objetivo é o caminho que dará certo para outro objetivo. Isso, em filosofia da ciência, é muito importante. Vamos aqui adiante. A ênfase agora no modelo racionalista está colocada sobre a capacidade da razão em conhecer as coisas. Ou seja, o indivíduo, o sujeito que conhece, o conhecedor, ou seja, você que está aí pesquisando um tema, estudando para o Exame Nacional, estudando o PET 6, estudando para alguma profissão que você deseja ter, você, do ponto de vista dos racionalistas, a sua capacidade de conhecer, de ter razão, é o mais importante, é o principal no método. Isso faz com que as perguntas dos racionalistas sejam colocadas como perguntas dessa maneira: até onde a razão humana alcança, né? Qual é a capacidade da razão? Qual é o limite do conhecimento humano? O que é possível conhecer? Será que todos os objetos são conhecíveis, né? São desvendáveis? Será que temos acesso à totalidade do conhecimento disponível? Ou será que uma parte dele não é possível conhecer? Que tipo de conhecimento aparece claramente para a razão e que tipo de conhecimento não aparece, né? Será que temos alguns limites que podemos conhecer ou não? René Descartes, só para a gente pegar um contemporâneo aqui do Leibniz, vai falar de conhecimento apodítico. Conhecimento apodítico, que a gente pode traduzir ou significar como conhecimento claro e distinto. Ou seja, um modelo, um tipo de conhecimento acima de qualquer dúvida, um tipo de conhecimento acima de qualquer suspeita, porque ele já foi detidamente estudado, né? Então a gente pode, voltando ali ao nosso manual de filosofia, na modernidade, no período que a gente chama de modernidade, o problema não é saber se as coisas são, mas se nós podemos eventualmente conhecê-los. Está vendo que no modelo racionalista a ênfase o tempo todo está na capacidade do sujeito que conhece, na capacidade que temos para conhecer aquilo que está disponível de ser conhecido no mundo. Você vai ver que há uma virada de 180 graus quando a gente vai falar do modelo empirista de pensamento. Mas vamos a um exemplo aplicado do modelo racionalista. Novamente, com Leibniz, agora tratando sobre o problema do amor à verdade, ele diz: só se ama verdadeiramente a verdade na medida em que se gosta de examinar as provas que dão a conhecer a verdade como ela é. E quando somos precipitados no julgamento, somos sempre levados pelos motivos menos sinceros, né? Além da beleza da frase, além da beleza da construção dessa frase, a gente pode perceber que a ênfase do autor é em examinar as provas que dão a conhecer a verdade para o sujeito. Para o sujeito. Ou seja, o tempo todo, o modelo racionalista de pensamento nos leva a questionar as ferramentas de razão que temos para conhecer, as ferramentas que a nossa razão utiliza para o conhecimento. E é nesse sentido
que ele destaca a exigência de se examinar as provas que o mundo nos oferece, e essas provas serão examinadas a partir da capacidade da nossa razão. Agora a gente muda o ponto de vista e vamos examinar um pouco aquilo que o método empírico, ou seja, nos oferece. Ou seja, a questão mais importante para os empiristas é o papel dos sentidos, é o papel da experiência sensível no processo de elaboração do conhecimento, né? Não confunda-se aqui experiência sensível com sensibilidade, por exemplo, estética ou emocional. Não é disso que eu estou falando. Veja, quando eu estou falando de experiência sensível, eu estou, em primeiro lugar, apelando para os 5 sentidos. Você já deve ter estudado exaustivamente no ensino fundamental que existem 5 sentidos disponíveis para o ser humano: visão, audição, tato, olfato e paladar, né? Para os empiristas, o caminho para o conhecimento percorre primeiramente os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Evidentemente, se você está observando alguma coisa, digamos que você esteja observando esse objeto, essa caneta, você consegue vê-la a olho nu, mas não consegue ver as partículas de que ela é composta. Para isso, você precisa de ferramentas, instrumentos, equipamentos que aumentem a capacidade desses sentidos em observar a realidade. Vamos pensar um pouquinho nos instrumentos que temos disponíveis? Já mencionei o microscópio, que pode aumentar a nossa capacidade de visão, mas o telescópio também, para aproximar planetas e outros sistemas pelo universo. Nós conseguimos visualizá-los a partir de ferramentas. Existem ferramentas que podem aumentar a nossa capacidade de audição, por exemplo, microfones, esse microfone que eu estou utilizando, né? Eu estou falando num tom de voz que não atravessa as paredes do estúdio que estou. E, curiosamente, você aí em casa consegue me ouvir, né? Temos aparelhos que aumentam, portanto, todos os nossos 5 sentidos, e esses aparelhos, essas ferramentas, esses instrumentos e técnicas devem muito da sua elaboração a esse chamado método empírico, que se interessa sobretudo pelo papel dos sentidos ou pelo papel da experiência sensível na elaboração do conhecimento, né? Costumo dizer que se não fosse isso, se não fossem os empiristas, nós ainda estaríamos discutindo metafísica medieval até os dias de hoje, né? Então perceba que isso faz toda a diferença. Por quê? Porque para os empiristas o conhecimento já não pertence, ou melhor dizendo, não se inicia na razão do sujeito que conhece, mas ao contrário, está contido no universo e vai ser acessado pelo sujeito a partir da experiência. Então a experimentação vai ser o principal elemento condutor do modelo empírico de conhecimento, né? Se a gente quiser apenas um detalhe aqui para a nossa aula, mas é importante saber que geograficamente racionalistas e empiristas aparecem na filosofia europeia em lugares diferentes também, né? Sobretudo, curiosamente, separados pelo oceano. Então, na Grã-Bretanha aparecem os pensadores mais proeminentes do empirismo, como, por exemplo, Francis Bacon, John Locke, Berkeley, David Hume e outros pensadores desta época, né? O próprio John Locke, nós vamos trazer um texto daqui a pouco dele, né? Tratando a respeito disso. Já os filósofos racionalistas aparecem do outro lado, ou seja, no continente, né? Temos o grande exponente, que é o francês René Descartes, o próprio Leibniz, que é alemão, que já o estudamos, né? Baruch de Spinoza, que é de família portuguesa, mas que é holandês, né? Que nasce na Holanda.
e assim por diante. Percebam que o processo de conhecimento não é nada construído dentro de uma cabeça isolada num gabinete, mas o que eu diria, a filosofia depende do contexto social, geográfico, histórico, político, artístico que ela encontra ao seu redor. Vou trazer para você, então, esse texto do John Locke que eu mencionei. Nesse texto, ele trata da origem das ideias. Quero dizer para você que isso aqui é uma tradução livre, eu mesmo traduzi do original em inglês. Está no livro 2, capítulo 1.2. Suponhamos que a mente seja como um papel em branco, desprovida de todas as ideias. Como ela será suprida? A isso respondo, diz John Locke, numa única palavra, com a experiência. Todo o conhecimento está fundado aí. Aplicada tanto sobre os objetos sensíveis, quanto sobre as reflexões de nossa mente. Vamos compreender, então, portanto, o que o John Locke quer nos colocar, quer nos dizer aqui com essa nota sobre a origem das ideias. Veja que ele inicia a sua fala supondo que a nossa consciência é um papel em branco. Né? Não sei se algum professor, alguma professora já comentou com você que existem correntes da pedagogia, ou seja, da graduação em que se formam professores, que propõem justamente essa ideia, né? A criança, então, é um papel em branco, é como se fosse uma folha de papel em branco, que ao crescer, ali vão sendo impressos os conhecimentos, os aprendizados, os valores e tudo mais, né? E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vai se tornando um livro escrito, né? Curiosamente, aquela expressão "minha vida é um livro aberto" vem também desse modelo de compreensão. Como é que será suprido, ou seja, o que será escrito nesse papel em branco? Diz o John Locke que aquilo que será escrito a partir da experiência, utilizando novamente o start dos 5 sentidos para só daí refletir a respeito. Aplicado, inclusive, tanto sobre os objetos sensíveis, ou seja, o conhecimento para fora, né? O conhecimento diretamente àqueles objetos sensíveis, quanto sobre as reflexões de nossa mente, a gente pode dizer de um conhecimento para dentro, né? Um conhecimento de si próprio, das ferramentas e das regras que a sua própria consciência segue para o exercício de conhecer. Né? Esse debate a respeito do problema do empirismo e do racionalismo, perceba que não há nada de um versus o outro, ou seja, tanto o racionalismo quanto o empirismo são modelos de pensamento que buscam o desenvolvimento do pensamento, da ciência, da filosofia, e que debatem durante séculos inteiros a partir de seus representantes, seus filósofos, né, como Descartes de um lado, Locke de outro, Francis Bacon, Leibniz e assim por diante, mas debatem intensamente durante todo o período da filosofia moderna ou da modernidade. Né? E a gente vai ver essa figura numa outra aula, numa aula oportuna, a figura do Immanuel Kant, que é um filósofo alemão que foi bem sucedido em estabelecer uma síntese crítica entre o racionalismo e o empirismo. Né? Ele tem uma frase curiosa que diz assim, eu fui despertado, ele agradece a um filósofo empirista por tê-lo despertado do sono dogmático. Né? Quando virmos Immanuel Kant, vamos dar uma olhada no significado dessa expressão. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Por agora, eu fico por aqui, agradeço e tenham todos, e fiquem bem.